veja que a importância do testemunho, né? O testemunho de José abriu portas para os seus familiares, né? Ele não teve problema nenhum em falar: esse aqui é meu pai, esses aqui são os meus irmãos. Pelo caráter de José, o faraó falou: eu posso confiar. Se José está falando, eu posso confiar. E é interessante, né? A gente vê a trajetória de José, do próprio pai. E o pai, quando atravessou o vale, só tinha um cajado na mão. Agora ele estava com filhos, esposa. O filho dele, que era um manda-chuva ali do Egito, porque Deus disse: eu não vou te deixar, até que eu tenha cumprido tudo. Ele só não sabia qual era o tudo de Deus. Como eu acredito que você não sabe qual é o tudo que Deus tem para você ainda. Você sonha, mas a gente sabe que o seu sonho é pequeno com relação ao que Deus já disse: eu tenho coisa para cumprir na sua vida. Júlia, eu ainda vou fazer coisas grandes na sua vida. Mas tem coisa que é grande para Júlia, para Deus ainda não é grande. Então ele diz: eu vou cumprir tudo que eu tenho prometido. Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast bíblico. Que alegria receber cada um de vocês. Esse é o programa onde juntos vamos mergulhar em conhecimento, revelação, aplicação da Bíblia Sagrada. E fica ligadinho, já prepara a sua Bíblia e deixa ela aberta em Gênesis 47. Estamos finalizando este livro tão maravilhoso, o primeiro livro que está aqui registrado na palavra, e Deus tem falado muito conosco e quer continuar falando, então fica ligado, coração preparado para receber essa semente de fé que vai gerar algo muito forte no seu coração, uma chama, um grande incômodo do Espírito Santo, e creio que vai ser para transformação, para a edificação de todos nós, amém? E pessoal, é claro que eu não estou aqui sozinha, além de você de casa que sempre nos acompanha, de segunda a sexta-feira, aqui nos estúdios eu estou com uma dupla sensacional, inclusive eu tenho certeza que você de casa já estava até com saudade deles, isso mesmo. Começo apresentando ele, pastor Osmar Silva. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Júlia Nobre. E você de casa, sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais um podcast. E hoje, não saia daí. Eu tô olhando aqui, tem coisa boa para nós, hein? Que bom estar de volta. Ô, glória! Agora, pastor, vou pedir para o senhor falar tudo que o senhor falou em Zulo. O senhor pode dar essa aula pra gente? Eu não vou entender nada, mas vai ser muito legal assistir. Salibonani, Basaluane, Nonki Kayalako, welcome. Olha aí, o welcome é do inglês. Agora eu puxei para o inglês, porque eu poderia ter falado Namungueneguile, Ozalapa. Olha aí, gente. A gente diminuiu um pouquinho. Ele quis mostrar como ele é poliglota, até o inglês. Oxi. Bom, pessoal, quem também está conosco aqui nos estúdios vai ter que falar quais os idiomas que ele fala também. Ele é francês. Pastor Matheus Lima. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer estar de volta, com alegria. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente no podcast bíblico. Eu tenho certeza que vai ser gratificante e vai abençoar a tua vida também. Agora o pessoal quer saber, pastor, é português? Português, o inglês e um pouquinho, bem pouquinho do espanhol. Olha aí, gente, quantos poliglotas aqui no podcast bíblico, glória a Deus! E agora, pessoal, a gente vai convidar ele, que é o nosso querido amigo Espírito Santo, ele que dirige tudo aqui, ele que coloca as palavras certas na nossa boca, ele que vai nos dar a direção, a revelação, é ele que é o autor, então quem melhor para poder explicar a palavra para nós, não é mesmo? Eu vou pedir essa bênção hoje para o pastor Matheus. Pode ser, pastor? Pode ser. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a Ti por esse momento que nós temos de aprender com a Tua palavra e convidamos o Espírito Santo para que nos ensine tudo aquilo que nós precisamos, que a Tua palavra seja revelada e que possamos crescer em graça e em conhecimento. Damos liberdade ao Teu Espírito nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Matheus. E agora sim a gente pode começar. Você já abriu a sua Bíblia? Lembra qual que é o capítulo?
Gênesis 47, isso mesmo. E separa também aquele caderno, hein? Sempre registre aquilo que Deus falar com você. Você manda uma mensagem para o seu cérebro de que esse conteúdo é importante e o melhor, você pode revisitar quantas e quantas vezes você quiser, para que quando o dia da prova chegar, você vai ser aquele aluno exemplar que está com tudo anotado em 5 minutos, você resolve a prova, porque o conteúdo está ali, amém? Então fica ligadinho e registra tudo. Gênesis 47... Esse capítulo ele é muito importante porque aqui vai mostrar a instalação oficial, né, agora da família de Jacó no Egito. Esse capítulo a gente vai ver a fidelidade de Deus, preservando a aliança, a nação ali de Israel, a sabedoria administrativa que Deus deu ali para José, essa capacidade que veio de Deus, a humildade dos patriarcas ali perante o faraó. Também veremos o cuidado e a provisão do Senhor. E embora que Jacó, né, Israel, estivesse entrando numa terra que fosse estrangeira, nós vamos ver Deus ainda conduzindo toda a história. Porque como a gente até vem estudado, né, mais importante do que o local é estar debaixo da direção, da bênção do Senhor, que é essa que faz toda a diferença. Do versículo 1 ao 12, veremos aqui José anunciando a Faraó a chegada de seu pai. E aqui é interessante, vamos ler assim no versículo 1. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo o que tem chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que os teus servos habitem na terra de Gósen. Aí aqui no versículo 6 é interessante, vou ler com vocês, olha só. E a terra do Egito está, aqui o faraó respondendo, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Aqui a gente já tem muita coisa interessante. A começar relembrando do capítulo anterior, onde o José vai dar a instrução para a família dele sobre como agir diante de Faraó e sobre o que responder. E já nos chama a atenção aqui, pastor Osmar, de que o José, ele fala para sua família agir e responder com total honestidade. Mesmo sabendo que a profissão de pastores ali, né, de cuidar dos animais, era até mal vista pelos egípcios. E ali eles tinham, de repente, a chance de dar uma outra resposta, alguma outra profissão que eles tivessem, mas eles agem com honestidade, eles agem com total transparência. Aqui agora, diante do faraó, isso é comprovado. Ou seja, os irmãos, eles não escondem a sua identidade ali para poder passar uma boa impressão para o faraó, eles não tentam maquiar uma situação, e assim também tem que ser o povo de Deus. A palavra vai dizer que aquele que fala a verdade manifesta a justiça, ou seja, o filho de Deus tem que andar em honestidade, transparência, em verdade. Exato, e mesmo porque cedo ou tarde, se fosse mentira, ia cair por terra, porque eles não estavam ali nem de passagem, eles viveram nessa terra 400 anos, e isso aqui foi só o começo. Então, se a base é fraca, pode ter certeza que a estrutura vai ruir mais cedo ou mais tarde. O próprio Senhor Jesus, fazendo uma comparação sobre a verdade, quando ele fala para os discípulos, vai em tal lugar, lá você vai encontrar um jumentinho, vão te perguntar o que você quer com esse jumentinho, diga isso, e eles vão deixar você trazer. Se eles mudassem o que Jesus tinha falado, eles não iam sair dali, não iam conseguir levar o jumento para Jesus. Então, a verdade, ela precisa estar sempre à frente da pessoa que é de Deus. Por quê? Porque a que é do diabo, ela não está aí muito preocupada ou não está preocupada com a verdade, uma vez que o pai dela é o pai da mentira. Mas o nosso pai é o pai da verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade. Quer dizer, o nosso pai é a verdade. Não tem porquê a gente começar coisa alguma baseada numa falsidade, numa mentira, talvez para se autopromover, ou até com pra medo. Ter um benefício, Sim, né? ter um benefício, por que não? Mas quando a verdade vem
A pessoa, olho no olho, já entendeu. Nesse eu posso confiar. Exatamente. E quem fala uma mentira vai ter que falar 2 ou 3 ou 4, uma por dia. E vai complicar a vida deles. Se o DNA do nosso pai é a verdade, então no nosso sangue tem que correr isso também. A verdade. Senão, se tá tendo mentira, tem outro DNA correndo aí nas veias e tira logo isso aí, se arrepende, coloca diante do Senhor. Se você falou isso para alguém também, vá para essa pessoa, se acerte, porque, pastor Mateus, a mentira é um grande problema. E os filhos de Deus, como estamos vendo até aqui o exemplo dos irmãos, a família de José. O José, independente de onde ele estava, ele sempre falava a verdade, era um rapaz honesto, um rapaz direito, e assim tem que ser todos os filhos de Deus. Com certeza, porque eles já provaram da consequência da mentira. Né? Por anos, né? Uma década e um pouquinho mais, eles mentiram para o pai, né? Mentiram para Jacó, falando que José tinha morrido, e sofreram duras penas por causa disso, ao descobrir que José estava vivo e que era o governador do Egito. Então, uma hora a mentira ela vai cair por terra, vai ter as consequências, poderiam ter sido sofrido bastante se José tivesse guardado mágoa. Mas por José ter guardado a verdade, até a verdade libera perdão também. Então, a pessoa que está vivendo numa mentira, ela tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de ser livre, ela sempre está com aquela sensação que tem alguma coisa por trás dela. Mas a pessoa que vive na verdade, nossa, ela anda, olha para o céu, fica feliz. Coloca a cabeça no travesseiro e descansa. E descansa. Consegue ter paz na vida. Então, a pessoa que carrega a verdade, ela carrega automaticamente a paz. Exato, e a gente vê as consequências disso, porque olha só, o faraó, ele concede então a terra de Góis, uma terra muito próspera, ou seja, a família de Jacó recebe do faraó, né, uma autoridade ali que era pagã, se você for parar para pensar, porque eles estavam ali no Egito, recebe favor, provisão. Nós vemos ali que Faraó oferece as posições ali para eles cuidarem dos rebanhos reais. Olha só como Deus não faz nada pequeno, né? E nos chama a atenção aqui, né, de portas inesperadas que Deus pode abrir. Pastor Osmar, olha isso, o Faraó, né? Ele conhecia o José, estava fazendo ali um favor, uma graça para ele, para a sua família. Mas olha que porta inesperada, quem diria? E acho interessante isso, quando a nossa vida está diante de Deus, quando a gente confia na direção do Senhor na nossa vida, Ele abre portas inesperadas, Ele faz de um jeito onde a gente nem pensaria, coisas maiores que sequer pensamos. Nosso Deus, a palavra já fala, né? Aqueles que esperam no Senhor não serão decepcionados, então a gente pode confiar. Exato, e veja que a importância do testemunho, né? O testemunho de José abriu portas para os seus familiares, né? Ele não teve problema nenhum em falar, esse aqui é meu pai, esses aqui são os meus irmãos. Pelo caráter de José, o faraó falou, eu posso confiar. Se José está falando, eu posso confiar. E é interessante, né? A gente vê a trajetória de José, do próprio pai. E o pai, quando atravessou o vale, só tinha um cajado na mão. Agora ele estava com filhos, esposa. O filho dele, que era um manda-chuva ali do Egito, porque Deus disse, eu não vou te deixar, até que eu tenha cumprido tudo. Ele só não sabia qual era o tudo de Deus. Como eu acredito que você não sabe qual é o tudo que Deus tem para você ainda. Você sonha, mas a gente sabe que o seu sonho é pequeno com relação ao que Deus já disse. Eu tenho coisa para cumprir na sua vida. Júlia, eu ainda vou fazer coisas grandes na sua vida. Mas tem coisa que é grande para a Júlia. Para Deus ainda não é grande. Então ele diz, eu vou cumprir tudo que eu tenho prometido. Está na Bíblia? Tá. É a minha palavra, sim. Então a gente já pode esperar coisas grandes na vida de cada um de nós, porque Deus só faz coisas grandes. Exatamente, podemos confiar no Senhor, Ele é um bom pai e quer entregar boas coisas, boas dádivas para os seus filhos. Então a gente pode confiar em as portas mais inesperadas. Nosso Deus tem esse poder, né? Ele usa as autoridades, Ele pode usar os governantes, Ele faz ali os seus meios para cumprir o seu propósito. Aí do 7 ao 10, vai ali mostrar José apresentando Jacó para o faraó, né? Vamos ver um rei poderoso, olha só, aquele da nação mais rica até então na história,
diante do patriarca que carregava a promessa do Senhor. Olha só que encontro interessante, né? Jacó, apesar também de ser peregrino e estrangeiro, ele carregava a promessa de Deus. E essa é a verdadeira grandeza. E vemos Jacó com uma humildade tremenda. Olha só. Vamos ler aqui o texto no versículo 8, no versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou ao Faraó. Ele que carregava a bênção, a verdadeira grandeza. Aí no 8. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de sua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da minha vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Nós vemos ali um Jacó humilde, né? Alguém que ali abençoa aquela autoridade egípcia, abençoa o faraó, mas é interessante como ele por um instante começa a relembrar de toda a sua trajetória de vida. E pastor Mateus, olha só, ele vai falar aqui em outras palavras, né? Foi breve, foi difícil e foi marcada por aflições também, né? Perdas, conflitos, medo, luto, a própria peregrinação. Então nós vemos que grandes homens de fé que nós encontramos na Bíblia Sagrada não viveram vidas perfeitas ou vidas sem sofrimento. E aí vem a grande questão, né? Por que as pessoas de Deus também sofrem, né? O que isso nos ensina também sobre paciência, sobre perseverança? O que o senhor nos diria? Eu diria no exemplo de Cristo, né? O sofrer que Paulo explica, né? Que é melhor a gente sofrer o sofrimento de Cristo. Mas que sofrimento é esse? É como se uma pessoa hoje em dia estivesse com os olhos tapados, fechados, e ela não conseguisse enxergar o prêmio que está proposto para ela. A gente consegue enxergar aqui, a gente consegue enxergar esse mundo. Só que esse mundo limita os nossos olhos. Existe algo sobrenatural, existe algo muito além, né? Antes da Terra ser criada já existia um lugar. Já existia um ambiente onde Deus estava. Então, a gente ainda não consegue enxergar isso. Então, o sofrimento nessa terra faz com que a gente dê valor o que é importante mesmo, que é a comunhão com Deus. Esses homens sofreram, mas, como eu posso explicar, eles deixaram o corpo mais protegido e com a proteção divina de Deus, de conhecer a Deus. Então, passar por sofrimentos e lutas só nos aproxima daquilo que é realmente importante, que é a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você sofre. Eu falo até para você que nos acompanha. Você sofre, você chora, você fica triste com raiva, mas a Bíblia diz, o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Então, quando vem o amanhecer de Deus, parece que tudo passa. É a dor do parto. Uhum. A mãe tá ali sofrendo, mas quando ela enxerga o filho, nada mais importa. Não, sim, dá pode licença, falar. se Claro. posso. Tem um recado aqui que me chamou a atenção, é quando Jacó fala da idade dele. Uhum. Porque muita gente que está nos assistindo agora, e assim na igreja, no nosso dia a dia, chega uma certa idade, a pessoa ela parece que perde a fé, perde a esperança, perde aquele, eu costumo falar, o olho do tigre, só por causa do filme do Rock, e porque tem essa música, né, o olho do tigre, parece que a pessoa perde mas eu já estou velho. Você não chegou a 100 anos. Eu já estava com 130, ainda estava abençoando as pessoas ainda. Eu sempre me baseio no Salmo 92, porque Deus fala na velhice, aí eu falo, opa, isso aqui está falando comigo, o Salmo 92 está falando comigo. Só que agora eu estou vendo aqui que Jacó tinha 130, ainda estava abençoando pessoas. Faraó, eu acredito que Faraó tinha um grande respeito por Jacó, pela trajetória dele, a caminhada dele. Faraó, muito provável, não passou nem 10% do que Jacó passou, mas Jacó ainda estava ali de pé, na unção de Deus, abençoando a pessoa que era, como você disse, o mais importante daquela nação, mas não mais importante que Jacó. Então não tem idade. Enquanto você estiver respirando, Deus ele quer te usar independente da sua idade. Isso me chamou a atenção, para que o telespectador entenda. Não importa a sua idade, Deus vai continuar te usando enquanto você tiver o olho para ser abençoado. Não, e é interessante esse tópico porque quantas e quantas pessoas que a gente já viu na igreja falando isso, de quantos sonhos que tem,
E aí, não, mas eu já deu a idade já, não, pros meus filhos, pros meus netos. Aí eu pergunto assim, quem foi que disse isso pra senhora? A senhora não vai conseguir porque a senhora tá velha. Quem foi que disse isso? Aí ela para e pensa, ninguém me disse, ninguém te disse, tá acreditando na voz do diabo. Ninguém. Aí o diabo tenta paralisar o jovem de uma maneira, aí quer paralisar aquele que tem mais idade com isso, colocando a ideia de que o prazo de validade já foi, que já deu a hora dela. Pelo amor de Deus, olha pra palavra. Olha quantos exemplos que nós temos de pessoas que foram chamadas. O Moisés, né? Ele foi chamado, ele tinha 80 anos, não foi? Isso. Quando libertou o povo. Isso. Gente, olha isso, ainda caminhou por anos e anos no deserto, orientando as pessoas. Olha para a palavra que você vai ver quantos exemplos de todas as idades, com todas as limitações, com as mais variadas histórias. E você vai ver o quanto a Bíblia é fantástica. E né, como a onisciência de Deus para poder saber dos questionamentos que o ser humano faz, e já deixou aqui todas as respostas para nós. Então, isso é maravilhoso. E até comentando também sobre a dor de parto que o pastor Mateus falou, isso é interessante porque quantas mulheres que eu já vi que falam assim, depois do primeiro filho, fala, não vou ter mais nenhum. Não vou ter mais. Aí, engraçado, que anos depois você vê que teve o segundo, terceiro, quarto, não é? Aí as mães falam que é uma dor, não é fácil, ninguém esconde isso. Mas que depois vem uma alegria tão grande. Que supera, né? A dor. Que supera toda a dor. Então, que a gente possa viver uma vida com Cristo intensa. Para chegar lá no céu e também ter algumas histórias para contar, né? Que se a gente vai chegar diante do Jacó, não vai ter nem assunto. Isso Vai chegar diante do apóstolo Paulo, vai falar o quê? Não tem nem assunto. Exato. E Paulo é um dos que... Efésios 8, salvo engano, o Paulo, versículo 12, o Paulo chega e fala assim, olha, vocês não têm que desanimar por causa das minhas lutas, não. Porque o que eu estou passando é por causa de vocês. Eu fui escolhido para pregar por gentios. Então, não desanimem. Em outras palavras, se vocês desanimar, o meu sacrifício é em vão. Verdade. Então, não desanima, não. É muito interessante isso. É interessante. Então, assim, não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que vai ser uma trajetória só de flores. Não, mas... Cristo está conosco, Ele que nos capacita. Haverão lutas, haverão perdas, dificuldades. Gente, o próprio Jesus falou que aflições, isso aí todos nós, enquanto estamos vivos, teremos aflições. Mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu. Se Ele venceu, Ele está comigo, eu posso vencer também. Então, seja perseverante, aquele que for até o fim. E aí vem a sua grande recompensa. E como eu falei, lá no céu vai ter uns assuntos também, né? Porque senão a gente não vai conseguir conversar com quase ninguém. Mas voltando aqui para o texto bíblico, né? A gente vê que do versículo 11 ao 12, como eu li com vocês, a família de José vai receber a provisão e também a estabilidade, porque vai ter uma terra ali para eles crescerem. E José, ele vai alimentar toda a sua família conforme a necessidade de cada casa. Isso aqui tá no versículo 11, né? E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E como aqui nós falamos, eu até reitero, no melhor da terra. Não foi só o sustento, não foi só o que deu para fazer, foi o melhor, né? O homem que antes foi vendido pelos seus irmãos agora se tornou um instrumento de sustento para toda aquela casa. Pastor Mateus, é interessante ver como Deus transformou a vida de José, de rejeitado, aquele que sustentou a sua casa, como que redimiu também o coração dos irmãos, como que deu para eles o sustento na terra do Egito, e como está na palavra, é no melhor da terra, é isso que Deus tem para nós, é o melhor. O que Deus tem para nós sempre vai ser o melhor, então por isso que a gente não pode perder tempo em travar o nosso coração com dissensões, com intrigas, resolve isso logo, passa adiante, passa por cima disso. Eu estava vendo, antes de vir para cá, eu estava vendo um desenho com meu filho, e no desenho era Jesus falando com as crianças, ele falava assim, ó, não é melhor você perdoar logo? Que você perdoa e você segue a sua vida e ela segue a vida dela. Então, a mesma coisa para os adultos. Parece que a gente precisa ver um desenho para acordar para a vida. Que às vezes a gente está fechando o nosso coração. Não é para a pessoa.
que a gente não libera perdão, né? A gente está fechando o coração para as promessas de Deus, para o propósito de Deus. Deus não habita num coração manchado. Então ele está falando para você liberar, é para você ter um coração puro, um coração igual dele, para que ele possa liberar as riquezas dele. Automaticamente, até aquele que era seu inimigo se tornará seu amigo. Então, esse é o amor que Cristo nos ensinou. Eu não digo isso, amem os seus amigos, mas eu digo além, amem os seus inimigos. Ou seja, o coração limpo faz com que você cresça, prospere, prove das bênçãos de Deus e abençoe até mesmo aquele que te odeia. Exatamente, é o que a gente vê em José, é a transformação também que nós vemos nos irmãos dele, né? A gente pegou aqui acho que uns 4 capítulos só falando disso e como foi rico também. E pra gente poder encerrar, né, aqui no finalzinho vai dizer do 13 ao 31, de como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Não vai dar para ler o texto, né, mas a gente começa vendo que a fome, ela continua extremamente severa e só no Egito tem ali o estoque, né? E o texto vai ressaltar a administração que José fez. Ele administrou os recursos do Egito de uma forma muito cuidadosa. E a gente vê que toda a economia passava pelas mãos dele. Ele era o governador, então o que saía era tudo com ele ali que era resolvido. E os egípcios, eles vão reconhecer a dependência também deles das reservas que tem no Egito, porque os recursos se acabaram completamente. E José ele vai criar alternativas para a sobrevivência da população e assim vai enriquecer a Faraó. O povo ele vai começar a trocar o gado, os animais, pelo alimento, né? Então José vai sustentar o povo mediante essa troca. E é interessante que do 18 ao 20 vai falar de que José, ele comprou as terras do Egito para o faraó, porque a crise só aumentava e agora os egípcios reconhecem que não possuem nada além do corpo e da terra. Então eles se oferecem como servos e oferecem a própria terra para que eles tivessem um alimento em troca, né? Ou seja, a gente vê o nível da crise e vemos também como as crises, elas revelam a limitação da riqueza humana. Pastor, mas isso aqui é interessante, porque de que valia tantos animais, de que valia tantas terras, porque eles não tinham o que comer, não tinham mais ali como sobreviver. Os bens materiais são coisas extremamente frágeis e muitas pessoas nos dias de hoje colocam a sua segurança nas pessoas, colocam a sua segurança nas coisas, no dinheiro que tem, no concurso que passou. E isso é muito sério, pastor, porque crises acontecem o tempo todo e a nossa segurança tem que ser somente no Senhor. Com certeza, porque confiar a nossa vida em algo volátil, algo que está aqui hoje e amanhã não vai estar mais, é completamente loucura isso daqui. Nós temos visto isso nos nossos dias, né? Nós não precisamos nem olhar para cá, para Gênesis, mas nós podemos olhar para a situação atual de muita gente que já teve um poder aquisitivo muito alto e dependeram só desse poder aquisitivo e hoje estão pagando um preço muito alto. Mas por não ter se preparado, né? Porque José ele se preparou. Só que tem um detalhe aqui na Bíblia que ninguém vai achar. Ninguém vai achar aqui o povo de José vendendo nada porque estavam com fome. Não. Porque Deus era com eles. Quando você depende de Deus e não das bênçãos materiais, e não apoia a sua fé naquilo que você tem, mas nesse Deus que é invisível, esse Deus é o seu provedor. E ele tem tudo. E ele jamais vai deixar. Outro dia alguém estava pensando que eu era africano só por causa dessa brincadeira de eu falar 2, 3 palavras no idioma Zulu, Osso, Suto, né? Não é isso. É que como eu já tive uma parte do meu ministério na África, eu tive que aprender a confiar em Deus, porque aqui no Brasil é muito mais fácil, né? O Brasil é muito rico, não que a África não seja, a África é mais rica do que muita gente pensa, mas em certas dificuldades, quando você não tem mais ninguém para te ajudar, só tem uma direção você olhar, para cima, só pode olhar para ele. E aqui a gente vê, Jacó não faltou nada para ele, para José não faltou, para os irmãos não faltou nada. Mas para esse povo que confiava nas suas riquezas, agora não tinha nem a terra. E começaram a servir também a Faraó. Trabalhar por comida agora. Trabalhavam e aí e aquilo que eles plantavam, colhiam, se eu não me engano, ou é 1/4 ou 1/5 que voltava para o governo, né? Que voltava ali para o Faraó. Então, assim, olha também, a gente pode observar
como que Deus deu essa sabedoria para o José de administrar. E eu me lembro até de uma frase que a gente falou em um dos programas, que nos ensina muito, que é: quem se antecipa governa. Olha só, a gente vê isso em José e que possamos aplicar na nossa vida, essa organização, né? Seja financeira, seja de tempo, que a gente possa ter uma vida mais organizada, mais em ordem. Nós vemos que aonde José pisava, ali ele governava, ali ele organizava, administrava e fazia tudo com excelência. Ele se destacou em tudo que ele fazia. Então, em todas as áreas, financeiro, seja o seu tempo, seja no seu trabalho, não sei, mas que você possa aprender com José, tá? E a gente vê ali que o Egito cresceu muito, muito, muito por conta dessa bênção que estava sobre José. E aqui, né? Claro, aqui, desculpa. O Mateus estava falando do perdão. Aqui você vê também como que é importante você trabalhar de boa, feliz, né? Você trabalhar assim, contente. Porque o José não comprou nada para ele. Ele estava comprando para o patrão dele, que era Faraó. Então, quando você trabalha para alguém, trabalha feliz, seu coração não está te acusando, você dá o seu melhor e a recompensa vem. Porque há muitos, né? Eu não vou fazer isso porque eu não vou ser reconhecido. Pelo contrário. É só fazer que vai ser reconhecido, porque a recompensa vem, Mateus, não vem? E a recompensa vem de Deus. Se a gente for parar para pensar no Davi, quem foi que falou dele? Quem era Deus Davi, né? colocou ele no coração ali de Samuel para ele ir atrás, olha só, ir trabalhando com dedicação nas poucas. E nem era dele, era do pai dele. Vou te dizer. Eu acredito nisso, né? A palavra nos mostra isso. Em todo esse Gênesis 47, nós vimos, né, a fragilidade do homem, vimos a soberania de Deus acima das crises, vimos a importância da sabedoria na prática, né? Aqui como exemplo de José. O Egito estava enfrentando uma grande fome, uma grande instabilidade, mas José administrava com prudência. Israel, a nação de Israel, crescia de forma silenciosa e se tornou uma grande nação. E Jacó manteve viva a sua esperança na promessa divina. Esse capítulo, como um todo, nos mostra que as estruturas humanas são frágeis, riquezas são temporárias, que as crises revelam o coração do homem, mas que Deus permanece fiel em todas as fases da vida. E até o dia da sua morte, Jacó continua olhando para as promessas. Então, continua lendo que você vai ver um pouquinho mais sobre esse trecho, né? A gente não conseguiu ler todo o capítulo, mas tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração. E para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo, ele nos diz assim: havia fome no Egito e o povo não mais possuía dinheiro para comprar alimentos. Assim, José passou a receber o gado como pagamento e mais tarde a terra. Desta maneira, ficou estabelecido que a quinta parte de tudo o que se plantava deveria ser dada a Faraó. Isso mostra que, como administrador do Egito, José foi excelente e agiu com muita sabedoria, porque o Altíssimo lhe deu essa habilidade. Como consequência, aquela nação foi muito próspera e pôde ajudar os demais povos. A sabedoria vinda de Deus, ela está sempre à frente. E por este motivo, como cristãos, nós temos o privilégio de receber orientações vindas diretamente do Senhor. Nas Escrituras, você pode encontrar conselhos para todas as áreas da vida. E se aplicá-los, com certeza, todos ao seu redor serão beneficiados. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E também aqui, quero agradecer aos meus amigos, pastores, e começo agradecendo o senhor, pastor Mateus, portas abertas sempre aqui no podcast bíblico. Muito obrigado pela sua participação. E fala para nós, como que tá a IGD de Madureira, qual que é o endereço, os horários ali, para quem é da região também ser abençoado, as mídias sociais, o canal do YouTube, fica à vontade. Bom, eu me encontro lá na nossa sede aqui do Rio de Janeiro, em Madureira, na Praça Armando Cruz, número 120, no shopping Tem Tudo, Tem Tudo de Bom, como o nosso pastor Michael fala. E você pode nos encontrar em uma das nossas reuniões no domingo, às 7, 9h30, 15 e 18 horas. Durante a semana, 9 da manhã, 14 e também às 19 horas. Então você pode fazer parte da nossa família, nós vamos te receber com muita alegria. Já você pode me encontrar no meu devocional no canal do YouTube Caminho da Adoração. Você vai escrever meu nome, PR Mateus Lima, você vai encontrar o devocional diário.
né? Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou lá no meu devocional diário. Então, você vai encontrar muito material bom e você vai ser bem-vindo para se inscrever no canal também. Amém, glória a Deus. Pastor, e a sua mídia social, o Instagram? Ah, sim. O Instagram, você me encontra lá, Mateus Lima PR, Mateus tudo junto, né? Lima PR. E aí você vai ver lá o pessoal do louvor também, que eu gosto de mostrar todos eles lá participando. Você vai encontrar algumas canções e também alguns devocionais também que eu faço por lá também. Olha só que maravilha, então é bênção sem fim. Vai lá no Instagram, vai no canal do YouTube, que vai ser bênção para sua vida, porque a pessoa está se dedicando 6 horas da manhã, é porque está querendo, não é? Então que você possa também se colocar na brecha ali, mostrar para Deus que você está querendo, e Deus atenta os olhos aí sobre a sua vida também, né? E claro, falar da palavra sempre é enriquecedor, então corre lá que vai ser bênção para sua vida. E Pastor Osmar, muito obrigada também pela sua participação aqui no podcast bíblico. E qual que é o endereço onde o senhor está ministrando a palavra, os horários para este domingo, as mídias sociais da Igreja do Senhor? Você pode ficar à vontade. Muito obrigado. Então, tá aqui o meu convite. Rede social PR Osmar Silva. Ali no Instagram você me acha. Melhor você colocar assim, @Osmar Silva. No Instagram você me acha mais rápido. Porque eu nunca vi tanto Osmar Silva na minha vida. Se colocar o nome completo, então, o que mais aparece no Google, mas não sou eu. Então, você coloca lá, @Osmar Silva. No YouTube, Osmar 747, esse é o único, nem todo mundo é 747. Então, Osmar 747 no YouTube, você vai me encontrar com certeza ali. E o endereço é muito fácil, né? Muita gente conhece ali a Piraquê, que gosta de biscoito, assim, não sei o que lá. Que é de São Paulo, como a Júlia gosta muito de bolacha, né? Mas nós não gostamos de bolacha. Né, Matheus? Nós não gostamos de bolacha. A gente gosta de biscoito mesmo. Então, a Rua Conselheiro Galvão, 1004. Eu estou aguardando por você sempre, às quartas-feiras, sexta-feira e domingo. Domingo, culto especial às 8 horas da manhã e também às 18 horas. Muito fácil de nos achar. Rua Conselheiro Galvão, 1004, ponto de referência, estação de trem do bairro de Rocha Miranda. Pastor Osmar, uma maldade você falar de biscoito da Piraquê. Você vai ter que trazer da próxima vez que o senhor vier, hein? Bom, meus amigos pastores, muito obrigada. Agradeço demais a participação dos senhores e agradeço você de casa pelo seu carinho, pela sua audiência, participação de sempre aqui no podcast. E o dever de casa que você já sabe, Gênesis 48. Faça a leitura prévia e volte para o próximo programa para a gente continuar aprendendo mais e mais. Combinado? Vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!